Olá, pessoal. Bom, iniciando, né, com mais uma semana aí com o nosso conteúdo de artes, né? E essa semana aí com o nosso PET volume 3, nós vamos falar da semana 3. O que traz para nós? Qual o tema, né, que o PET volume 3, semana 3 traz para nós? O vocabulário cênico. O vocabulário cênico, gente, são ações, né, que acontecem e são dados alguns nomes, né, a esses trabalhos, a esses movimentos, né, e existe esse vocabulário aí do momento do teatro, né, nesse universo aí, relacionado a esse universo do teatro. Então, primeiramente, nós vamos iniciar falando de quem? Do enredo, né, um enredo, gente, ele significa todos aqueles acontecimentos, né, que irão ocorrer dentro de uma peça de teatro, né? Todos toda a história, né? Tudo que está dentro da história, tudo que está sendo contado naquela peça, né, de teatro e que a gente chama isso tudo de enredo. Então é tudo que está ali envolvido, né, dentro da história, a gente chama de enredo. E juntamente com o enredo, eu trago também para vocês ação dramática. O próprio nome já diz, né? Ação dramática. O que seria essa ação dramática? Quando é o momento, né, que o personagem ele alcança, né, o seu objetivo, ou ele alcança o seu tipo de fracasso, né? Aquele choro, aquele drama, aquele momento, né, melancólico, vamos dizer assim, que a pessoa, né, dramatiza mesmo, né, o personagem passa também para os espectadores aquele sentimento mesmo, né, de dor, de fracasso, várias vezes. Bom, nosso material também vem falando da ação épica. A ação épica é um momento, gente, em que o personagem ele conta aquela história, né, realizada por ele mesmo, né? E normalmente essa história ela vem sendo aquele fato heróico, né? Ele sendo o melhor, os acontecimentos dele sendo, né, chamativos, ele que faz acontecer. Então, ele, vamos dizer aí, é o todo poderoso da história. E juntamente com isso nós temos que o diálogo, né? E tem que existir realmente o diálogo entre os personagens, são as falas, né, que acontece entre eles ali no momento da peça, o acontecimento. E uma coisa importante, né, que a gente tem aí, um vocabulário cênico importante que nós temos é a chamada rúbricas, né? Olhando assim, as rúbricas, gente, elas estão no texto do teatro e elas são colocadas em parênteses. Então eu trouxe aqui um pedacinho, né, da história da busca ao tesouro que vem falando, né, de alguns personagens. Por exemplo, deitado em sua cama ao luar, ao fundo, né, o personagem ele está deitado. O que ele está fazendo? Ele está deitado. Então, é o que ele está apresentando naquele momento, é a forma que ele está apresentando. Então, ele, né, mostra que ele está deitado. Então, é o que o personagem está fazendo. Outra parte aqui que se diz acordando, é a partir do momento que o personagem já levanta e começa, né, a falar e ele está de pé, ele já levantou-se, então ele está acordando, né? Tem um outro aqui também, deita-se, né? Ele volta a dormir novamente, tá? Então, isso são rúbricas. Agora nós vamos para, né, a nossa correção, a correção das atividades. Leia a peça teatral abaixo e grife as rúbricas e circule a ação dramática. Bom, então vamos lá. Eu trouxe aqui um pedacinho, tá?
eu dividi para caber aqui. Então, nós temos aqui, nesse pedacinho, nós temos duas rúbricas, né? Aparecendo na frente da igreja. Então, está aparecendo à frente da igreja. O que aquele personagem está fazendo? Aparecendo. Depois, ele olha com desprezo, né? Então, ele tem aquele olhar de desprezo. Então, está entre parênteses. Qual que é o movimento dele? Ele está olhando assim, né? Aquele olhar torto, com desprezo. Bom, seguindo aqui, né? O último pedacinho do nosso texto, nós temos também mais duas rúbricas, né? Desfazendo-se em sorrisos, ou seja, estava se dando gargalhadas. O outro é quando ele se diz, entra na igreja. Então, o que ele está fazendo? Entrando na igreja. E a parte, né, que nós temos aqui no nosso texto é essa que é a parte dramática da história. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, tá, do vídeo e até a próxima semana, se Deus quiser.